jogo na Neoquímica Arena e o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ah, meus amigos, bora falar desse jogo? Que não foi lá aquele jogo de encher os olhos, né? Mas o objetivo principal era a classificação. O Corinthians conseguiu a classificação e a gente vai comentar um pouquinho aqui do que foi o jogo, falar sobre algumas outras coisas também que não tem a ver com o jogo, mas a gente vai fazer um pós-jogo provavelmente curto, ou não sei, vamos ver. Aliás, se inscreva no canal, beleza? Dá uma moralzinha, se inscreva no canal, porque o Coringão, né, venceu, e deixa o like também. Cara, primeiro que a gente vai com aquela escalação que virou padrão de Antônio Oliveira, né? Porém, agora, né, o Carlos Miguel, goleiro titular absoluto, com a saída do Cássio mais evidente ainda. Mas, enfim, o Cássio é passado. O Fagner entrou com a camisa 12 homenageando o Cássio. De verdade, eu achei isso de uma besteira, né? Principalmente que o jogador se apresentou em outro clube, né? Mas enfim, aquele time padrão do Antônio Oliveira, né? Sempre a mesma estrutura. Num jogo que eu acho que ele poderia mudar um pouquinho a estrutura, ele não faz isso, né? Mas aí contra o Flamengo ele me inventa de colocar 3 zagueiros. Antônio Oliveira, como você é maravilhoso. Ai, cara, né? Eu não quero fazer a caveira do Antônio Oliveira, mas eu confesso pra vocês que... Nossa, Thaís, mas o Corinthians perdeu? Não, o Corinthians não perdeu. Mas eu tô um pouco insatisfeita. E eu vou pontuar aqui o que eu acho que eu já tô, tipo assim, cara, Antônio Oliveira parece que é isso e pronto, acabou, sabe? Parece que a gente não vai ver mais do que isso do Antônio. E até certo ponto a gente vai conseguir ir levando, né? Vai empurrando com a barriga ali até o momento, vai engatinhando, vai passando de fase. Só que será que isso é suficiente, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro? Porque uma coisa são Copas, né? Que é jogos de mata-mata ali, de fato, você consegue classificação. Agora, a minha preocupação, eu acho que a maior preocupação, claro, é em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o jogo em específico, né? Aquele jogo morno, o primeiro tempo o Corinthians ficou mais com a bola, só que o Corinthians não agrediu o adversário, não atacava, não chutava, só ficava aquele jogo de toca para um, toca para outro, sabe? E olha, esse tipo de jogo é ruim até pra torcida que vai no estádio, né? Porque, tipo, você paga o ingresso, por mais que, teoricamente o empate o Corinthians já tá classificado, mas mesmo assim, cara, eu sei lá, eu acho que quando você tem um adversário que é mais vulnerável que você, que é o caso do América, e você tem o estádio lotado com a torcida ali, eu penso que você tem que fazer o possível pro seu time. Não precisa dar espetáculo, sabe? Lógico, todo mundo gosta de espetáculo, mas eu penso que você tem que tentar presentear a torcida, sabe? Ir pra cima mesmo, buscar resultado, buscar fazer 1, 2, 3, 4 gols. Porque é um adversário que era bem mais fraco do Corinthians e é mais fraco. E não é desrespeito nenhum a gente falar isso. Agora, se é com um adversário que realmente é mais difícil, que o jogo realmente é mais truncado, aí beleza, a gente até compreende. Agora, num jogo que poderia ser 1000 vezes, tipo assim, não sei nem o que eu tô falando, fácil, né? Poderia ser muito fácil. O Corinthians consegue, não complicou, mas consegue, sei lá, cara, olha, parece querer se complicar, né? Essa é a realidade. Enfim, o Corinthians faz um gol com o Yuri Alberto, né? Numa jogada do Wesley. Aliás, começa a jogada com o Garro, né? Que ele sofre uma falta, mas ele consegue dar o passe antes. E aí o Wesley, Breno Bidon, que o Breno Bidon também estava esperto na jogada. Que jogador é o Breno Bidon, hein? E preparem-se, porque o Breno Bidon é um jogador que a gente não coloca muito... A gente não fala muito dele, né? Mas o jogo passa muito pelos pés deles e ele vem fazendo toda a diferença. Às vezes até eu esqueço de mencionar o quão importante ele foi na partida, né? Porque a gente sempre destaca ou a zaga ou fica destacando o ataque, né? Quem acaba fazendo os gols ali. Aí o Yuri Alberto, né, faz o golzinho ali, 1-0, o Corinthians vai pro intervalo, depois volta. E o Antônio muda o time? Não, mesmo time. Aí você tem um time, né, que tava fazendo feijãozinho com arroz. Aliás, no primeiro tempo, teve uma vacilada do Kaká, né, o Rudiger de Itaquera. Mas aí o Hugo, né, tava fazendo uma boa partida também, ele tira a bola aí, que ele dá um chutão, logo no lance que eu acho que era o Ranielli e o Ranielli e o Kaká, eu acho que eram os dois ali,
que o jogador do América consegue passar pelo meio que pelos dois, e na hora que ele vai chutar, o Hugo chega primeiro e chuta a bola pra cima, né? Consegue tirar ali. E aí, beleza, o Antônio volta pro segundo tempo e não muda o time, né? Que aí fica aquele futebolzinho pacato e tudo mais. Aí depois ele começa a fazer as alterações. E aí num jogo que praticamente o América de fato não levou pro Corinthians, mas numa jogada, que foi uma jogada de lateral ali, os caras conseguiram achar um gol. Acharam o gol, esqueci o nome do jogador ali, que chute, né, que o cara acertou, e um lateral acertar um chute daquele ali, fez um golaço. E aí fica empate de novo, né, 1-1 jogo, o Corinthians ainda tem a vantagem da classificação, mas fica isso. Aí o Antônio começa a fazer as alterações e tudo mais. Vamos lá. E aí, finalmente, a gente vê Igor Coronado e Rodrigo Garro jogando juntos. Mas vocês acham que é por muito tempo? Não, nunca é por muito tempo na mão do Antônio Oliveira, né? Até que eu acho que dessa vez eu acho que foi a minutagem aí maior que os dois jogaram juntos, né? Enfim, o Corinthians consegue fazer o seu segundo gol, nada mais nada menos com o Rudiger de Itaquera, meus amigos. O Rudiger de Itaquera. Ele vacila às vezes? Vacila. Mas ele também faz gol. E sabe o que é? Olha esse detalhe. O Kaká é zagueiro, tá? O Kaká é zagueiro. E o Kaká igualou a quantidade de gols do Pedro Raul. Olha só, o Pedro Raul, que é centroavante, que custou 25 milhões. Augusto Melo, eita. Olha só. Bom, pelo menos a gente tem o Rudiger de Itaquera aí, que é outro jogador que virou titular absoluto, né? O Gustavo Henrique perdeu posição ali. É Félix Torres e Kaká. Bom, enfim, moral da história, o Corinthians ganhou, né? O placar de 2-1 ali. Ainda teve alguns riscozinhos, sim, que o América conseguiu chegar ali e atacar e ameaçar o Corinthians de certo modo, né? Mas enfim, agora vamos para alguns pontos. Igor Coronado, dele que a gente vai falar. Vocês acham que o Igor Coronado não joga nada? Nada? Quando ele entra no segundo tempo, né? E aí, quando ele pega na bola, ele consegue alguns passes, ele consegue alguns cruzamentos ali, né? E nitidamente você vê que o Igor Coronado, o que falta para ele? Ritmo de jogo. Ao mesmo tempo que falta ritmo de jogo, e você olha pro Igor Coronado, você vê que ele é diferenciado, que ele joga bola. Então você que acha que o Igor Coronado é bagre, que o Igor Coronado é isso e aquilo, sendo que o cara nem jogou direito com a camisa do Corinthians, meu amigo, o cara é bom de bola. Só que eu não sei o que acontece com o Igor Coronado e o Antônio Oliveira, porque ele nunca é opção. E parece que, olha, na cabeça do Antônio Oliveira, a gente não vai ver os dois jogando juntos. E aí eu entendo você chegar e falar assim, olha, não dá pra jogar o Igor Coronado e o Rodrigo Garro juntos nessa formação que o Antônio Oliveira coloca, porque aí ele vai utilizar os dois e vai deixar só o Ranieri ali como um volante, e vai sobrecarregar o Ranieri, que é muito bom, que é o nosso jogador principal aí, eu acho que desse elenco do Corinthians. Mas aí o que dá pra fazer pra jogar os dois juntos? Vai ficar só engessado nessa formação? Joga num 4-4-2, dá pra você colocar o Rodrigo Garro e o Ranieri, e aí você fica com dois volantes também, seja o Bidon e o Ranieri. Você pode jogar num 4-1-4-1 e também conseguir colocar os dois. Num 4-4-2, mas aí vai tirar quem? Tira o Romero, porque, gente, o que o Romero tá rendendo hoje com a camisa do Corinthians? A gente vai ficar agradecendo o Romero por causa da temporada passada, dos golzinhos que ele fez? Sim, o Romero faz gol, ele ajuda o Corinthians de vez ou outra, mas, cara, a gente tem que esperar até quando o Romero ficar fazendo seus golzinhos ali? Não dá, mano, não dá pra você... Sabe, você olhar o time do Corinthians ali e ver achar que o Romero é a solução, que o Romero é jogador titular do Corinthians. Então eu acho que, olha, de verdade, eu não tenho convicção alguma de que a gente vai ver o Igor Coronado e o Rodrigo Garro jogando juntos nas mãos do Antônio Oliveira. Eu acho que isso é muito pouco provável de acontecer. A gente viu hoje um pouquinho ali, mas de ser algo frequente, de você ver na escalação os dois jogando junto ali, sair de titular, eu acho muito difícil, muito difícil. E é isso que me pega, porque pra mim dá pros dois jogar junto. É claro que você tem que saber montar um time, mas pra mim dá. Só que a gente tem um treinador que fica engessado nessa formação ali. Aí quando ele inventa de mudar num time
contra o Flamengo, por exemplo. Aí contra o Flamengo você quer ir com 3 zagueiros e povoar o meio-campo. Só que aí num jogo que você poderia fazer isso, que você poderia testar, e aí não tô falando de 3 zagueiros, mas num 4-4-2, um 4-4-1, como eu falei aqui, é que ele poderia, né, mudar a formação do time, que na prática é um jogo mais fácil, ele não muda. Não consigo entender, cara, o Antônio Oliveira, de verdade, não tô pedindo a cabeça dele aqui, não é isso, mas parece que a gente chegou no limite dele. Eu gostaria muito que o Antônio Oliveira desse certo. Eu gostaria muito que o Antônio Oliveira mostrasse mais, sabe? Que ele entregasse mais. E o que mais que a gente tem que falar, né? Bom, de novo, sobre Augusto Melo, sobre, né, as acusações do Juca Kfouri e tal, não sei o que lá. Bom, o Augusto Melo, né, ele não vai dar uma coletiva, mas ele vai participar aí amanhã de um podcast, né, do podcast do Cross, né, que é do 14º, ele vai estar lá participando. E é impressionante, né? Aqui não é uma crítica ao Cross, tá? Não é isso, é uma crítica ao Augusto Melo, que, tipo assim, o cara, quando acontece alguma coisa, né, ele nunca dá uma coletiva ali, ele sempre escolhe um programa para participar e tudo mais. Pelo menos, desta vez, ele escolheu o canal do Cross ali. E eu acho que o Cross, pelo que a gente... Não sei se vocês acompanham ou não, mas pelos vídeos dele, pela forma como ele fala do Corinthians, né? Dos jogos e tudo mais, os pós-jogos, ele é um cara que ele bate mesmo em jogador que não tá rendendo, em diretoria e tudo mais. Então, eu acredito e espero que ele, né, faça as perguntas necessárias para Augusto. Se o Augusto responder que retruque ali, né, porque ele tem argumentos para isso. Então, talvez a gente tenha uma entrevista, vamos dizer assim, do Augusto Melo melhor do que de jornalistas normais, sabe? Porque eu acho que o Cross não tem receio de fazer perguntas. Então, acho que a gente pode ter uma boa entrevista. Eu espero que sim, tá? É isso, gente. No mais, foi isso, um joguinho, feijãozinho com arroz ali mesmo, né? Deu vontade de dormir em certos momentos. Mas o importante é a classificação. É isso. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma moralzinha, deixa o seu like. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.